Levanta não. Segura. Isso. Então, pessoal, essa palestra sobre o passe, o Wagner já fez uma vez, eu já fiz, acho que mais uma ou duas vezes. Isso foi lá atrás, há uns 5, 8 anos atrás. Nós já demos palestra de passe aqui. O Jarbas, se não me engano, também falou sobre passe. E eu resolvi trazer de novo esse tema. Por quê? Na realidade, nós sabemos que todos nós somos energia, né? E o que nós precisamos? De energia. E o que nós viemos buscar no centro? Equilíbrio, energia, né? E no final da reunião, o que nós recebemos? Energia, que vem do passe, não é? E quem que dá o passe? Claro que tem alguém que fica à sua frente, que vai se postar à sua frente, mas ele é o intermediário do passe. Tá? Quem dá o passe é a espiritualidade. Você é o intermediário e que vai receber aquele passe daquele intermediário que está ali à sua frente. Então eu resolvi trazer aqui o passe, né? Jesus e o passe, porque quem nos ensinou, quem trouxe o passe para nós foi o Jesus. Ele foi o professor, né? O grande professor do passe. Quer dizer que Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. É o que a gente vem buscar aqui, a harmonia, né? Que é indispensável para a gente continuar a nossa jornada aqui nesse plano. Tá? E Jesus não precisava de nada, porque ele já era energia pura, né? Teve uma palestra há um tempo atrás, se não me engano foi o Jarbas, que ele falava sobre, imagine quanto tempo levou Jesus para vir para a Terra, para ele encarnar nesta Terra e nos ensinar tudo o que ele tinha que nos ensinar. Quanto tempo, tanta luz, tanta energia, porque nós somos seres em evolução, né? Então imagine quanto tempo ele levou para chegar até aqui, né? E passar todo o tempo, os 33 anos que ele passou entre nós. E ele não precisava, ele já era a própria energia, né? Ele não precisava aprender nada, ele já veio com essa missão aqui. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Então Jesus falou isso para eles: vá e façam a mesma coisa, coloquem as suas mãos, transmitam essas energias, né? E façam a mesma coisa. Então já é o ensinamento dele para os apóstolos, e isso foi se disseminando ao longo do tempo. Atualmente no cristianismo redivivo temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Então você vê, hoje está falando aqui o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Isso continua e vai sempre continuar. Uma coisa que todo mundo aqui tem mediunidade, todos nós temos, ou uma mais, alguém é mais sensitivo, o outro é mais psicofonia, enfim,
mas todos nós temos mediunidade. Claro que para a gente dar um passe, para a gente praticar, fazer alguma coisa nesse sentido, nós também temos que entender aquilo que nós estamos fazendo. Eu posso dar um passe em alguém? Você, pai, mãe, irmão, tio, tia, avó, avô, eu posso dar passe em alguém? Posso, desde que você tenha também um preparo em cima a respeito disso, tá? Porque nós somos energia, gente, pensem nisso, nós somos energia, nós conseguimos fazer isso. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto aos obtidos por Jesus junto aos paralíticos, aos perturbados e agonizantes, né? Isso é muita pretensão, né? Os próprios apóstolos, né, que seguiam Jesus, eles sabiam que eles não tinham a mesma condição de ter aquela mesma energia de Jesus, mas eles conseguiam também chegar à cura, ao equilíbrio, né, daquelas pessoas que tinham essas perturbações, aos agonizantes, ao paralítico. E onde exista sincera atitude mental do bem, pode entender-se o serviço providencial de Jesus. Olha, isso aqui é super importante. Onde exista sincera atitude mental, tá, do bem, pode estender-se ao serviço providencial de Jesus. Por isso que eu falei, todo mundo pode dar paz? Pode, desde que tenha uma sincera atitude do bem, tá? Aí você pode estender seu serviço providencial. E não importa a fórmula exterior, né? Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em nome de Jesus, sempre. Ficou claro isso para vocês? Né? Então, assim, é bem legal quando a gente, muito gostoso, muito interessante, quando a gente percebe que a questão do passe, ele não é atual, ele vem lá da era de Jesus, né? Ele vem lá do nosso mestre, do nosso maior professor, ele que nos ensinou a fazer isso, tá bom? Em sua essência profunda, o passe é a mobilização ativa do nosso amor em favor do bem do semelhante. Jesus, o divino modelo, ensinou-nos a fazê-lo em diversas e bem conhecidas passagens de sua vida. E aí tem aquelas passagens bíblicas que a gente conhece, né? Do paralítico que andou, do cego que enxergou, e tem outras fases aqui que nós vamos passar. Apresentaram-lhe então muitas crianças, essa é uma das passagens, para que lhes impusesse as mãos e rezasse por elas. Os discípulos, porém, repreendiam-nos. E Jesus disse-lhes: deixai vir a mim as crianças e não os impeçais, porque o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas, de pureza, de amor, né? Criança é isso, né? Toda vez que a gente vê uma criança, às vezes elas até extrapolam, né? De tanta sinceridade que tem, mas sem maldade, né? E tenho imposto as mãos sobre elas. Partiu dali. Isso está em Mateus 19:13, Marcos 10:13 e Lucas 18:15. Essa passagem de Jesus: deixe vir as crianças até a mim. Outra passagem: tendo Jesus passado de barca novamente para outra margem, grande multidão se aglomerou ao seu redor e ele ficou à beira-mar. E aí o que houve? Chegou então o chefe da sinagoga, chamando Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e suplicava com insistência, dizendo: minha filha está nas últimas. Imagina a agonia, né, de um pai, de uma mãe, vendo o seu filho, a sua filha indo embora. Vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva e possa viver. Jesus foi com ele,
e o seguia tão grande multidão que o comprimia de todos os lados. Só parando um pouquinho aqui, isso é uma passagem bíblica, isso de fato aconteceu, mas nós temos que entender, né? Você fala assim, numa situação dessa, eu estou com um ente querido partindo, estou com uma pessoa muito doente que a gente percebe que vai partir. Nós temos que respeitar o sentido da vida. Ali era Jesus que estava falando. Eu vou lá e vou impor a mão sobre ela. Digamos aqui, vamos fazer uma suposição, de que essa menina, essa criança, viesse a desencarnar. O que nós pensaríamos a respeito? É uma reflexão. Culpa de Jesus? Que ele impôs a mão, mas a menina não sobreviveu? Ou era o destino dela desencarnar? Tá? Só fica uma reflexão aqui. Entrando na casa do chefe da sinagoga, viu grande confusão e gente que chorava e fazia lamentações em alta voz. Entrando, disse-lhes: por que fazeis tanto alarido e chorais? A menina não está morta, está dormindo, mas dormindo. E riram-se dele. E o que aconteceu? Tomando-se pela mão, disse-lhe: menina, levanta-te. A menina levantou-se imediatamente e começou a caminhar, pois tinha 12 anos. O que é isso? A energia que só ele tinha. Que só ele tinha. E parando um pouquinho aqui também, falando dessa questão de impor as mãos, enfim, nesse caso muito forte que Jesus impôs a mão sobre a menina e fez ela levantar e ela saiu curada, eu vou vir para hoje e falar um pouco sobre o centro. O que é que nós estamos fazendo aqui? Buscando essa energia, como eu disse no início. O que essas pessoas que estão ali dentro, que estão entrando na sala, estão buscando? Essa energia que cura, uma energia um pouco mais forte, um pouco maior, essa energia que cura. E quem nos leva a essa cura? Estamos falando de Jesus, eu entendo. Mas o que faz nós termos a cura? Isso vai aparecer aqui no texto. Vocês podem responder, tá? A fé. A fé. Quem cura é a fé. Se formos homens de pouca fé, não cura. Por que essas curas vinham, como esse caso da menina de 12 anos? Porque tinham a fé. Então, vamos refletir nesse sentido também. Enquanto caminhava, era comprimido pelas turbas. Essa passagem aqui eu já falei em uma das palestras, acho que várias pessoas falaram. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue e gastaria todos os bens em mãos de médicos. Aproximou-se por detrás e tocou-lhe a barra do manto, pois dizia consigo: se eu lhe tocar apenas o manto, ficarei curada, e imediatamente parou o fluxo de sangue. Vocês já ouviram falar dessa passagem da Bíblia? É famosa essa passagem. 12 anos a mulher sofrendo com sangramento. E aqui está um resumo, mas um pouco mais, abrindo um pouco mais, ela procurava Jesus. Ela gostaria de saber quando, ela queria saber quando que Jesus ia passar por ali, para que ela fosse buscá-lo, que ela queria falar ou queria tocá-lo, porque ela tinha certeza que ela ia ser curada. E quando ela toca o manto de Jesus, ela é curada na hora. Esse fluxo de sangue, essa doença que ela tinha, acabou naquele momento. E veja o que aconteceu depois. Disse então Jesus: quem tocou em mim? Enquanto todos negavam, disse Pedro: mestre, as turbas te comprimem
e te incomodam, e tu perguntas quem tocou, como se falava qualquer um. Ele falou, respondeu Jesus, alguém tocou em mim, porque eu senti que de mim saiu virtude. Quer dizer, foi a cura que foi para essa mulher. Então a mulher que não pudera passar despercebida, foi tremendo prostrar-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo, porque motivo havia tocado e como ficaria curada. Então disse-lhe Jesus, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? E vamos lá. Chegando à sua pátria, ensinava-os nas sinagogas deles, a ponto de se admirarem e dizerem, de onde lhe vem essa sabedoria e poder? Porventura não é o filho do carpinteiro? Por acaso sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E nas suas irmãs não se acham todas entre nós? Disse-lhes então Jesus, não há profeta sem honra, olha lá, a não ser em sua própria pátria, e entre os seus parentes e em sua casa. Eu não podia ir fazer prodígio algum. Curou apenas poucos enfermos, impondo sobre eles as mãos. Admirado da incredulidade deles, percorria os povoados ao redor, ensinando. E tinha gente que não, obviamente tem gente que não acredita, né? Não é hoje, né? Se você desculpa, se você falar hoje para algumas pessoas, até de outras religiões, sobre a cura através das mãos, eles não acreditam. E eu perguntei uma vez, conversando sobre isso com um amigo, que ele é de outra religião, eu perguntei para ele, lá na sua igreja, como é que é a questão da imposição das mãos? Ele falou, a gente impõe as mãos. Evangelho. Só que eles têm uma resistência enorme contra o Espírito. Mas fazem a mesma coisa. Ou seja, também tem fé que a cura através das mãos acontece. Entende? Então, e ele continua a sua caminhada, né? Para fazer continua as suas curas, digamos assim. Chegaram a Betsaída, uns nomes complicadinhos, né? E lhe apresentaram um cego, olha lá, a passagem do cego, né? Pedindo-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois, colocando a sua mão, olha só isso aqui, depois colocando de sua própria saliva nos olhos dele, impôs sobre ele as mãos e lhe perguntou, vês alguma coisa? Abrindo os olhos, o cego disse, vejo os homens a caminhar, parecem árvores. Então, ele colocou a própria saliva dele no olho do cego, impôs-lhe a mão e o cego começou a enxergar. Gente, imagina, eu nem imagino qual é o tamanho da energia de Jesus. Eu acho que eu apertei aqui sem querer. Desculpa. Não sei o que aconteceu aqui. Eu perdi. É esse mesmo. É esse daí. É esse aqui, né? É. Ao
Ao pôr do sol, então, todos os que tinham enfermos de qualquer espécie de doenças o conduziam a ele, e impondo as mãos sobre cada um que curvava sobre ele. De muitos saíam os demônios, né? Bradando e dizendo: Tu és filho de Deus. Ele, porém, repreendia-os, não os deixava falar assim, porque sabiam que ele era o Cristo. Aqui na sala, muitos que já frequentam a sala, quando as pessoas vão tomar um passe na sala, isso acontece. Lógico, nós não estamos falando aqui de demônio, tá? Que ele fala, aqui ó, dizem muitos que saíram também os demônios. Não é isso, pelo amor de Deus. É uma coisa mais pesada, né? Mas assim, o que acontece aqui? Quando a gente vem para o centro e vem para a sala, e lá quem está dirigindo a sala fala: olha, se tiver alguém acompanhando esse irmão, que se manifeste. E a gente sempre tem alguém nos acompanhando. Acreditem nisso. E o que nós temos que fazer? Eu estou misturando um pouco com outros assuntos aqui, que tem a ver, claro, com passe, mas também com esse assunto aqui. Você fala: gente, quando vocês sentirem que vocês não estão bem fora daqui, o que nós temos que fazer? Aqui vai uma coisa que a gente aprende na casa, estudando. O que nós temos que fazer? Orar. Faça oração. Quem que é o espírito mais próximo de você? Seu anjo de guarda. Ele está o tempo todo junto de você. Peça ajuda para ele está ali. Ore por ele, tá? Se você não está se sentindo bem, ou fez oração com o seu anjo de guarda, eu faço isso. Eu peço para os médicos virem me ajudar. Eu peço para a espiritualidade maior, me ajude, não estou bem. Se eu percebo que em casa algo não está bem, eu faço oração e peço ajuda aos irmãos. Por favor, se tiver alguém aqui, leve esse irmão para o centro. Peço para trazer aqui, na sala de passe, e que eles fiquem aguardando até o momento deles poderem ser atendidos e, se for autorizado, que eles possam conversar conosco. Mas para isso nós temos que também ter... Eu peço isso todo dia. Todo dia. Meu anjo da guarda, leve esses irmãozinhos lá para a fraternidade, para eles serem encaminhados. Exatamente, é isso que nós temos que fazer, tá? Isso está relacionado ao passe? Sim, é só que naquele momento que nós não estamos dentro do centro espírita, nós podemos dar, tem uma passagem do Evangelho que nós podemos dar o autopasse, nós podemos fazer um autopasse, nós fazemos passe em nós mesmos, é só você pedir para o seu anjo guardião, para a espiritualidade maior te ajudar, que naquele momento você está sem condições de se deslocar até o centro, até porque pode ser que ele não esteja aberto, e você precisa daquela ajuda naquele momento, e você consegue essa ajuda, tá? Isso está tudo no Evangelho. Aos sábados estava ensinando numa das sinagogas, eis senão quando uma mulher que havia 18 anos estava possuída de um espírito de enfermidade que a mantinha curvada, não podia de forma alguma olhar para cima. Olha que complicado isso, né? E aí, óbvio que quem interviu ali foi Jesus. Ao vê-la, Jesus chamou-a perto de si e disse: mulher, estás livre de tua enfermidade, e impôs sobre ela as mãos. No mesmo instante ela ficou direita e dava louvores a Deus. É muito claro, né? Não precisa nem muito de explicação.
O passe é um meio. Então, o passe foi incluído nas práticas do Espiritismo como um auxiliar dos recursos terapêuticos ordinários. É, portanto, um meio e não a finalidade do Espiritismo. No entanto, muitas pessoas procuram o centro espírita em busca somente da cura ou melhora de seus males físicos, psicológicos e dos distúrbios ditos. Não é só isso, gente. Não é só isso. É preciso estudar, é preciso entender, é preciso ler as obras básicas do Espiritismo. Claro que o passe é importante, mas ele é um meio. Muitas vezes nós orientamos pessoas que vêm aqui pedir ajuda, que a gente leva para a sala, que faz tratamento, fala, o seu tratamento espiritual está sendo feito, mas é necessário também o tratamento físico. Tá? É preciso ter o tratamento físico também, e não só o tratamento espiritual. Claro que também existem outras tantas coisas que a gente deve se cuidar também, né? Qual que é o nosso comportamento aqui ao vir para o centro espírita, a hora que a gente entra nessa casa? Qual que é o nosso papel? A gente já entra em oração. Todo sábado, que é o dia que eu venho para o centro, não tenho condições de vir para outro dia, mas todo sábado é orientado, olha, a partir das 7h15, né, os irmãos já estão aqui, já estão entre nós, e nós precisamos entrar em oração. Por quê? Cada um de nós é atendido individualmente por esses irmãos. E todos estão recebendo ajuda, independente de quem vai entrar na sala. Esse que vai entrar na sala precisa de um pouco mais de ajuda. Mas todo mundo está recebendo ajuda espiritual nesse momento. Então é muito importante que, a gente fala que o passe é um meio, que nós também, a gente precisa entender que nesse momento é o momento da gente ficar em oração e pedir para esses irmãos realmente nos ajudar. E essa energia que vem para a gente, ela vem para a gente levar um pouco mais a semana, a nossa caminhada nessa jornada que a gente tem aqui e tem que cumprir até o dia que a gente desencarnar. Filho, tomara que a gente desencarne bem, né? Que a gente vá bem. Há aqueles que sem nada conhecer, olha, falando aqui do conhecimento, tomam passes frequentemente por hábito. Não façam isso. Aí eu vou lá tomar um passe, né? Mesmo sem estarem necessitando. Isso tudo resulta do desconhecimento doutrinário e de interpretações pessoais, da disseminação de conceitos errôneos. Aí eu vou lá no passe, vou lá no centro tomar um passe, estou precisando de um passe. Será que está precisando de um passe? Não. Então é errado pensar dessa forma, tá? Venham tomar passe quando realmente estiverem precisando, tá? Aqui hoje, né, todo encerramento da reunião, todos levam um pouco mais de energia para casa, mas é necessário por trás disso estudar, entender a doutrina, tá? O fato de você estudar, o fato de você começar a conhecer melhor a doutrina, você começa a ter proteção. E aí você não precisa de tanto passe quanto a gente imagina. Que nós estamos em oração, tem um evangelho no lar, né? Ou lê o evangelho na cabeceira da sua cama, lê um trechinho todo dia. Como a gente fala, o próprio Wagner falou, a qualquer momento do dia, se sentir necessidade, faça oração. Você já está recebendo energia. Faça oração. Você vai ver como as coisas melhoram. Geralmente as pessoas que assim procedem são nossos irmãos que desconhecem os fundamentos do Espiritismo. Isso já foi falado. Os mecanismos. O próximo
no último slide está escrito lá um obrigado. Eu queria que vocês só entrassem em oração. Eu vou colocar a prece de Cáritas e já vou falar daqui a pouco por quê. Muitas vezes, mecanismos, né? Muitas vezes a fé que leva as pessoas a procurarem os recursos do passe é cega. Eu não sei porquê. Eu preciso ter fé, né? A fé tem que ser raciocinada e não cega, tá? Desconhece os seus mecanismos e seus efeitos e sua aplicação. A fé cega é fé mística. A fé verdadeira é uma força atrativa e fixadora das energias benéficas. Tem fatos que já ocorreram e acho que ocorrem ainda. Eu não fico muito à vontade de falar isso, mas eu preciso falar. Eu já disse isso em outras palestras, tá? Já houve casos, por exemplo, das pessoas estarem tomando passe, né? Encerrou a reunião, levantamos e vamos dar o passe. E às vezes a pessoa fala: não queria tomar passe com esse cara, não queria passe dele não, nem dela ou dela. O seu passe terminou ali, porque você se torna um ser refratário. Lembre-se que quem está dando passe não é a pessoa que está na sua frente, como eu falei no início, é um intermediário da espiritualidade. Vocês estão vendo ali, ó, é um intermediário da espiritualidade. Está impondo as mãos e transmitindo a energia da espiritualidade para você. Passa pelas mãos dele e vai para você, tá? Então, sempre que vocês tiverem outra coisa em momento de passe, também estejam em oração. Sempre. Façam as orações que a gente conhece. Um Pai Nosso, um Creio em Deus Pai, uma Ave Maria. Façam oração, tá? Muitas vezes a fé das pessoas, leva as pessoas a procurarem os recursos do passe cego, eu já falei. O Espiritismo possui elementos para o devido esclarecimento acerca dos mecanismos do passe. O passe não é algo sobrenatural. Ele ocorre com base nas leis naturais que regulam a ação dos fluidos responsáveis por todos os fenômenos espirituais. Então são fluidos que correm por aquele intermediário e vai até você, que regem os fenômenos da matéria do mundo corporal. A ciência oficial, que tem como objetivo exclusivo o estudo da matéria, não pode explicar o passe. E não explica. Hoje a medicina já aceita isso, hein? A medicina já aceita a espiritualidade, os fenômenos da espiritualidade, ou espiritualidade como um todo. Oração, né? Fala que a pessoa que tem fé, a pessoa que ora, a pessoa que frequenta, ela se cura mais rápido. Isso foi provado já cientificamente, tá, gente? Isso é muito legal. Para entendermos os mecanismos do passe, é importante estudarmos os fluidos e suas leis, que inclui a análise do perispírito, suas funções e suas propriedades. O perispírito é onde tem toda a nossa identidade, como se fosse o nosso DNA, tá? Para resumir um pouco aqui. Está quase terminando já. Essa é a última parte. Então, para entendermos os mecanismos do passe, é importante estudarmos os fluidos e suas leis, que inclui a análise do perispírito, né? Suas funções e suas propriedades. Do ponto de vista técnico, o passe é a ação dirigida de certos fluidos. Eu dirijo, né? Quando às vezes a pessoa ali na sala tem algum problema lombar, perna, cabeça, braço, então eu posso dirigir um fluido maior para aquela parte do corpo, né? Então é preciso estudar isso. Sua aplicação processa-se de perispírito a perispírito. E por estar
o perispírito ligado ao corpo físico, célula a célula, exerce sobre ele preponderante influência. É de perispírito para perispírito. Daí se compreende, por exemplo, o bem-estar físico que decorre da ação do passe. Uma pergunta: quando a gente sai daqui, pelo menos eu sinto, como vocês saem daqui? Qual é o sentimento que vocês têm quando vocês saem daqui? Leveza. Bem-estar, não é? Bem-estar. Claro que às vezes isso é meio temporário, porque essa energia ela vai se dissolvendo, né? Mas é por isso que é preciso a gente estar sempre ligado, não é? Eu não posso vir só no centro aqui de sábado, né? Deu lá 8h30, tomou um passe, desliguei e tchau. Não, é preciso continuar essa ligação com o mestre, tá? Daí se compreende o bem-estar físico que decorre da ação do passe. A energia salutar transmitida ao perispírito repercute no corpo, nos órgãos enfermos, por um processo de ressonância. E por isso que o passista não necessita tocar o corpo do enfermo. É só impor as mãos. Jesus não tocava ninguém, né? Ele só impunha as mãos. Tá certo? Espero ter contribuído com vocês. Eu acho que já deve estar acabando ali dentro, mas independente disso, eu sempre quando termino uma palestra, eu peço para que as pessoas, eu vou colocar agora uma oração, que é a prece de Cáritas, para que a gente se prepare para o passe. Tá bom? Então vamos lá. O Márcio, você poderia... Vladimir, Oi. eu tive em Israel e Jerusalém quando você faz as 3 estações.